da Justiça Eleitoral, muitos deles, a maioria deles, na internet, então gratuitamente de fácil acesso, para que o eleitor tenha todos os instrumentais aí para fazer o que é o mais importante nesse domingo, que é votar conscientemente e manifestar a sua vontade. Nessa perspectiva, Moacir, de discutir e apresentar um pouco de como é a organização, como é o processo eleitoral, a gente vai conversar agora com a advogada eleitoralista Romina Gisele Carnielli Carro, que também integra a Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, a seção aqui de Foz do Iguaçu, e também é vice-presidente do Comitê 9840. Justamente sobre o papel desse Comitê 9840, que nós vamos dar bastante ênfase na nossa entrevista, já dando as boas-vindas à Romina, agradecendo. A gente sabe que em nome da OAB, ela está acompanhando aí uma série de atividades institucionais e oficiais do procedimento eleitoral aqui na nossa cidade. Então a gente agradece muito a sua participação e dá um bom dia, Romina. É bom tê-la novamente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Por sempre ter esse recebimento caloroso de vocês. Eu agradeço muito pelo convite e estou muito feliz de estar aqui. Espero que possa contribuir. Contribuirá sim, como sempre. Romina, o que é o Comitê 9840? Se você quiser também, para deixar mais claro para quem nos está acompanhando, quais são as atividades que vocês desenvolveram até aqui através dessa estrutura constituída aí pela Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Foz do Iguaçu? Certo. Paulo, o Comitê 9840 foi criado com esse nome em homenagem à Lei 9.840, de 28 de setembro de 1999. Né? Essa lei foi criada com o objetivo de combate à corrupção e veio a alterar o Código Eleitoral, né, e a Lei das Eleições, trazendo, né, as possibilidades de captação de sufrágio, né, vedando, né, essa prática ao candidato que oferece, promete ou entrega ao eleitor com o fim de obter o voto, né, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, né. Então, com esse objetivo foi criado. E desde então, né, a OAB cria uma comissão sazonal, né, ou seja, somente em momentos de eleições ele atua e depois se encerra, e ele atua para principalmente fiscalizar as eleições, né, conscientizar, informar, receber denúncias de corrupção e fazer o devido encaminhamento ao Ministério Público. Então, mais ou menos essas são as atividades que desenvolve. Está diretamente ligado ao que garante a lisura no processo eleitoral, ou seja, são ações aí para coibir, receber denúncias de crimes eleitorais, compra de voto, favorecimento, né, de determinados candidatos, uso da máquina, tudo isso está associado ao trabalho desse comitê, Romina? Sim, isso. E até é interessante porque ele tem uma diferença da Comissão de Direito Eleitoral também, né, porque os advogados que participam dele não podem ter ligação com nenhum candidato que esteja participando do pleito, né? E a Comissão de Direito Eleitoral já é permanente, né? Tem por objetivo trazer informações dos advogados, da comunidade sobre o processo eleitoral, né? Mas eventualmente pode advogar, né, para algum ou outro candidato, né? E as atividades desenvolvidas pela comissão. Isso. A gente queria que você pontuasse algumas ações que vocês desenvolveram dentro do Comitê 9840 agora nesse pleito das eleições 2022. Por exemplo, se participa de mesas de análise de direito de resposta. Nós participamos, teve um evento organizado muito, muito bom pela Codefoz, no qual os candidatos a deputado estadual e federal, que inclusive vocês também estavam lá, eles fizeram apresentações, né, e caso eventualmente haja algum candidato que ferisse algum direito de outro, né, nós estaríamos lá para fazer a análise de direito de resposta. Outra atividade também que foi desenvolvida foi o acompanhamento do processo de gravação das mídias, no qual é feito um download do site do TRE com os dados de candidatos e eleitores para as urnas eletrônicas.
acompanhar a inserção desses dados nas urnas, e todo esse processo também foi acompanhado tanto pela OAB quanto pelo Ministério Público, pela imprensa. Aí os servidores explicaram sobre os processos de auditoria, enfim, a lacração dessas urnas, todos esses detalhes, né, também para garantir a lisura das eleições. E nesse conjunto de ações aí também teve uma mesa redonda organizada ontem, também dentro dessa temática e dentro das atividades aí relacionadas ao Comitê 9840, 9840. O que foi tratado de forma geral? E quais foram os principais pontos? E quem participou desse evento como palestrante, como público, Romina? Nesse evento foi de bolhas sociais nas eleições de 2022. Né? Foi feito em conjunto entre a Comissão de Direito Digital e Propriedade Intelectual e a Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Foz do Iguaçu. E foram reunidas 6 pessoas, dentre elas quem vos fala, 2 psicólogas, um mestre em Ciências da Computação, 3 advogados, né? E eles... A gente fez um debate, né, sobre o impacto dessas bolhas sociais, principalmente nas redes sociais, né? E foi muito bacana, muito interessante. Sobre isso que vocês conversaram, em vários especialistas aí, me parece um debate interdisciplinar, assim, né, de pessoas de várias áreas, da psicologia, da tecnologia e também do direito. Na sua opinião, Romina, as bolhas sociais aí tem poder de decidir uma eleição, no caso, essa eleição que a gente está passando e vai passar no domingo? Dizer se elas vão definir, não, mas dizer que elas vão influenciar, com certeza. Né? Primeiramente, o que são as bolhas sociais? São os diferentes grupos ideológicos, digamos, que vão se reunindo. Como é que a gente pode dizer isso de forma prática? Principalmente nas redes sociais. As redes sociais trazem um perfil nosso, né, sobre os nossos gostos, sobre as nossas preferências religiosas, políticas, de várias formas, e vai nos trazendo conteúdo nesse sentido. Outro dia nós estávamos conversando com uns amigos e eles estavam falando, mas poxa, eu recebo uma pesquisa, me diz que o candidato X está ganhando, o candidato à presidência. Outra pesquisa me diz que o candidato Y. Qual que é a real? Você recebe as pesquisas de acordo com a bolha social a que você participa. Por isso que hoje se utiliza muito o impulsionamento. E a gente teve essa grande briga com a eleição do Trump, né? A influência dessas bolhas sociais, né? Desse investimento que os candidatos fazem nesses... Aqui, por exemplo, são permitidos os impulsionamentos. Então, o que faz o impulsionamento? Você decide qual que é o público que você quer atingir para sair da bolha. Então, um candidato de tal preferência pode influenciar os eleitores de um candidato de outra preferência contrária, né? Então, esse é permitido agora. Então, tem grande chance de que influencie, porque hoje, infelizmente, as pessoas recebem informações muito pelas mídias sociais, né? Eu acho muito bacana de vocês que vocês são híbridos, né? Utilizam essa rádio, essa coisa tão legal que é o rádio, né? E, ao mesmo tempo, né, transmitem pelas redes sociais. Mas vocês têm um comprometimento com a ética. E tem também o portal de notícias, né? Que é tradicional na cidade o já há mais H2O, de 15... H2Foz, há mais de 15 anos, né? Sim, sim. E excelente. E como jornalistas, tem um comprometimento com a ética. Já é diferente quando é transmitido. Hoje em dia, infelizmente, todo mundo tem um microfone para falar. E isso pode influenciar o voto de alguém, né? Terminadas as eleições, você acha que a gente rompe com essas bolhas? Qual que é a sua avaliação aí? Seria interessante que as pessoas
tentem e se conscientizem. Um documentário que eu recomendo muito para o povo assistir é O Dilema das Redes. Se puderem pesquisar, mudou bastante a minha vida, a minha forma de pensar. Temos que estar atentos, temos que usar mais filtros, né, para estourar as nossas bolhas e ouvir opiniões diferentes, né? Como uma antítese aí às bolhas, né? O voto consciente, ele fomenta o debate, leva as pessoas, incentiva as pessoas a pesquisar sobre seus candidatos ou possíveis candidatos, a verificar melhor a trajetória de cada um. Como que a gente pode definir o voto consciente? Como que o eleitor pode basear suas escolhas, Romina? E aonde que ele pode buscar informações oficiais sobre as candidaturas? O que você recomenda? Então, o que eu recomendo, primeiramente, nós temos o site do TSE, que é muito bacana, cheio de informações para tudo que quiser, sobre todos os candidatos, né? Tem especificamente o Divulga Candi, né? Digita no Google Divulga Candi 2022, vai sair lá e pode escolher por região ou pelo Brasil, para ver os candidatos à presidência, e pode escolher por região qual candidato quer verificar. Lá tem propostas de governo, lá tem os gastos que cada candidato faz, a ocupação, quem que são os vices, né? É muito bacana e é uma informação imparcial, né? Eu acompanhei que vocês fizeram também entrevistas com 40 e tantos. Fizemos, acho que 50, a gente até perdeu a conta aqui, mas já devemos ter passado dos 50. E vou aproveitar e fazer um gancho, desculpa atrapalhar aqui a conversa, que a gente não teve tempo, e logo após essa conversa com a Romina, tem uma conversa com o ex-governador do estado do Paraná, Roberto Requião, postulante a mais um mandato. Então já passamos aí dos 50 com certeza. São 50 hoje, Alexandre? Mas 49, 50, 51, ou seja, a gente conseguiu essa conversa plural democrática, Romina. Isso, exatamente. E esse comprometimento de vocês é muito importante, né, nas eleições, né, que transmitam uma informação imparcial, que dê voz a todo mundo, né, que dê lugar a todo mundo para que possa participar, os candidatos. Quanto aos eleitores, né, então, as recomendações para o dia, né, para realizar um voto consciente. Então, primeiro, que pesquisem os seus candidatos, não porque me falaram, não porque eu vi no WhatsApp, não porque eu vi no Instagram, não porque eu achei bonito. Eu já vi gente, eu vou votar naquele porque eu achei bonito ou bonita, né? Então, procurem lá, né, se informar a respeito dos seus candidatos e vão ter que votar para os seguintes cargos: deputado federal, nessa ordem. Nessa ordem. Primeiro voto é para deputado federal, isso? Isso, que são 4 números. Segundo, para deputado estadual ou distrital, quando é o caso, né? 5 números. Para o senador, 3 números. Para o governador, 2 números. E para o presidente, 2 números. Observem também nesses últimos 2, né? Que tem os candidatos a vice. Então, também tem que observar esses outros candidatos também. Certo. Né? A Justiça Eleitoral está, já das eleições anteriores, mas fortalecendo muito esse chamado para que o eleitor baixe o aplicativo e-Título até sábado, né, não deixar para o dia que não vai conseguir, e se possível antes do sábado, para não dar um over na busca pelo aplicativo. Mas aí muita gente se pergunta, e como é que fica o celular? Eu baixo no celular, mas eu não posso botar com o celular. O que vai acontecer com esse eleitor que chegar com o e-Título na sua sessão? Qual que vai ser o procedimento dos mesários para que esse eleitor use, né, tenha acesso à votação usando o e-Título, seu celular, e atenda à legislação que proíbe que ele faça uso desse equipamento na urna. Eu acredito que vai ser... o e-Título apresenta na primeira fase, né? Quando chega com o documento, né, seja através do celular ou seja o físico, né, para os mesários, eles conferem e pode deixar ali, pode deixar na bolsa, mas tem que deixar em outro lugar que não seja quando se direcione à urna, né? Então, a urna tem que ir sem o celular, né? Só com a sua colinha. Romina? Por que é importante não usar o celular? Se é o meu próprio voto, eu faço do voto que eu quero. Por que essa regra tão enfática agora nessa eleição para não se filmar ou gravar, fotografar o momento do voto em quem você votou?
É complicado. Assim, eu acho que são várias coisas que tem que se pensar. Ultimamente, as pessoas utilizam os meios para divulgar qualquer coisa, né? Então, para evitar mais problemas, para evitar mais brigas, né? A gente tem que lembrar que nessas eleições a gente tem por bandeira principal que haja paz, né? Então, para evitar provocações, para esse tipo de coisa, para evitar maior demora, né? A gente sabe que tem muita gente que queremos que votem, né? Então, para evitar demora, para evitar provocações, para evitar eventuais outros problemas, o Alexandre está me assoprando aqui que também para evitar o controle do voto, né? Ou seja, se eventualmente alguém encomenda o voto do eleitor e exige uma prova para isso, né? E isso seria usado o celular, por exemplo, a pessoa vai lá e fotografa o voto para comprovar que votou naquele candidato, naquela candidata, né? Também tem esse viés. Isso, exatamente, porque o voto é secreto, né? Então, eu lembro que tivemos um caso aqui na cidade, não vou citar especificamente qual, mas que o que era utilizado como recibo para o pagamento era o comprovante de votação, porque não tinha como comprovar que tinha votado no candidato. Então, como recibo era utilizado esse canhotinho, né, de que a pessoa tinha votado. Muito bem. Romina, algo mais alguma instrução para o eleitor, para que ele exerça soberanamente o seu voto no domingo? Enfim, o momento é agora de você falar. Se tem alguma outra atividade que o Comitê 9840 vai desenvolver ainda de hoje até domingo, você fique à vontade aí para suas conclusões e também para essa palavra final ao eleitor iguaçuense. Certo. Quanto aos eleitores, né? De preferência, se puderem levar o título de eleitor em mãos, o físico, melhor. Não deixe para a última hora, procure aí, porque às vezes deixa numa gaveta perdida, né? Então, procure, tenha ali em mãos, leve seu documento de identidade, não deixe para a última hora, né? Não vá com roupa que identifique como eleitor de X ou Y candidato, lembrando que pode ser preso somente em flagrante delito, né? Então, evitar provocações, vai lá, vote e volte para casa, outro dia comemora, né? Vamos prezar pela paz, né? Também estourem suas bolhas, né? Escutem o outro lado, né? Escutem pessoas que tenham pensamento diferente do seu. Uma observação interessante, o voto nulo, se alguém quiser protestar votando nulo, é somente colocar um número diferente, né, que não seja de nenhum dos candidatos. O voto em branco, antigamente, esse voto era computado para quem tinha mais votos. Agora não. Agora não é considerado como voto válido. Só se computam os votos válidos. Preferencialmente, né, voto inválido, né? Sejam conscientes da escolha que vocês fazem, né? Romina, tem uma pergunta de um ouvinte aqui. Ele tem uma mãe que tem 79 anos de idade e ela quer votar. O ouvinte pode acompanhar a pessoa idosa, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade. A urna já tem a tecla em braille, mas, por exemplo, aquela pessoa que tem uma dificuldade de visão, não chega a ser cega. Ela também pode ser acompanhada, essa pessoa? Olha, a princípio eles teriam que ir sozinhos, né? O que pode fazer é dar uma cola. Eu acho que principalmente conversando com os mesários, né, dessa situação, acompanhar, claro, até o local de votação e conversar com os mesários, que acredito que vai ser viabilizada a melhor forma, né? Mas eu acredito que se ela quiser, tem que votar mesmo. Tá certo. Um exemplo, né? Uma pessoa de 79 anos que quer ir para a urna. Parabéns, portanto, para o nosso ouvinte aí. Verdade. Romina, muito obrigado por comparecer, por trazer sempre informações esclarecedoras aí, que com certeza ajudam as pessoas aí no seu exercício da cidadania, principalmente nesse momento do voto. A gente fica aberto aqui, sempre que tiver ações da Ordem dos Advogados do Brasil, volte conversar com a gente e a gente agradece mais uma vez a sua participação. Obrigado e um bom dia. Eu agradeço vocês, Paulo, Moacir, Alexandre, né, que sempre recebem tão bem. Eu fico muito feliz e parabenizo vocês pelo trabalho também que têm feito para que
haja lisura nas eleições e votem consciente, né? Esse é o maior recado. Votem consciente e tranquilos, pacificamente, sem bagunça, gente. Vamos evitar problemas. Legal, Romina, bom dia. É isso, Moceira, né? Façamos nossas as palavras da Romina aí, voto consciente e paz nessas eleições, porque estaremos todos no mesmo barco no dia 3 de outubro, né? Vença quem vença. Obviamente, cada um tem suas preferências, mas estaremos todos no mesmo lado, que é o lado de um só, um lado de um país, um lado de um estado, de uma cidade, isso que a gente deseja. Faça suas consultas e vote consciente. O boleto não vê partido, né? Ele chega para todos, né? Exatamente. Muito bem, são 11h27 na sua manhã do rádio. A gente finda por aqui mais uma conversa dentro do 2 em 1. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta a trazer